19 O oráculo diferente. Meu feiticeiro do Velabro, informava Túlia Prisca a mulher de Cusa, em Cafarnaum, é prodigioso. Imagina que venho à Judéia a conselho dele, interessado em minha felicidade. É oráculo dos melhores. Trouxemo-lo da Acaia, na derradeira viagem que meu tio, o procurador Amiano, por lá realizou em missão administrativa. Lê os presságios e sabe, antecipadamente, quem vencerá em qualquer dos jogos no circo. Descobre criminosos e indica, com absoluta precisão, o local a que se acolhem objetos perdidos. Joana, que a ouvia, atenciosa, mostrava singular estranheza na expressão fisionômica. Após ligeira pausa, continuou a Patrícia, piscando os olhos. Druso, meu marido, apaixonou-se por Messia, a esposa de Flacos. O crime estrangulava-me o coração. Tentei abrir as veias e morrer, mas Tissafernes, o meu mago, resolveu o problema. Aconselhou-me a viagem de recreio e assegurou-me que outros homens simpatizariam comigo, como vem acontecendo. Deixei os filhinhos com as velhas escravas e a galera solucionou o resto. Tenho gozado bastante e, quando voltar, se Messia insistir na intromissão, o encantador fabricar-me a decisivos unguento. Ficará mais feia que as bruxas do Esquilino. Logo o intervalo caiu sobre a conversação. Contudo, a ilustre forasteira prosseguiu. Joana, talvez não me conheças suficientemente, devo confessar-te, porém, que gosto de consultar os feiticeiros de qualquer condição. Ouvi falar de um deles, que se torna famoso nesta província. Sei que lhe frequentas a roda. Não poderás conduzir-me ao mago Nazareno. A interpelada fez o possível por esquivar-se. Não lhe cabia perturbar o mestre com visitas levianas e inúteis. No entanto, a insistência venceu a relutância. E, em breves minutos, Jesus recebia-as na modesta residência de Pedro. No olhar dele pairava a melancolia sublime de quase sempre. A jovem matrona intimidou-se. Aquele homem não se nivelava aos vulgares ledores de sorte. De sua fronte partiam forças incompreensíveis que lhe impunham respeito. E não soube tratá-lo sem supor, Senhor, copiando a reverente atitude da amiga. Não conseguia dissimular o próprio assombro. O Nazareno parecia ignorar-lhe a elevada posição hierárquica. Não se biografava. Não comentava os êxitos que lhe assinalavam a passagem junto do povo. Encarava-a, de frente, sem falsa superioridade e sem servilismo. E como o trabalhador seguro de si, atento ao quadro das próprias obrigações, esperou que a visitante declinasse os motivos que a traziam. Constrangida pelo inesperado, indagou com desapontamento: Senhor, conheceis o mago Tissafernes, que nos serve a casa? Jesus entreabriu os lábios, num sorriso amoroso, e respondeu: existem adivinhos em toda parte. Confundida pela observação inteligente, Túlia receou novo mergulho no silêncio e acrescentou: venho até aqui, buscando-vos o concurso. Que deseja de mim? Perguntou o mestre, sem afetação. Meu marido desviou-se do meu devotamento. Tenho sofrido amarguras que os servos mais desprezíveis não conhecem. Que dizeis a isto, Senhor? Que a dor bem compreendida é uma luz para o coração. Oh, mesmo quando somos ofendidos? Sim. Não deveremos revidar? Nunca. E a justiça? A justiça é uma árvore estéril se não pode produzir frutos de amor para a vida eterna. Desejais dizer que, se meu esposo desvaira, cumpre-me pagar por ele? Não tanto. A felicidade é impraticável onde não haja esquecimento das culpas. Insinuais que devo perdoar a meu esposo? Tantas vezes, quantas forem necessárias. Túlia, irritada, descontrolou-se e observou. Druso é um devasso. Tem sido implacável algoz. Compete-me respeitá-lo e amá-lo, mesmo assim. Por que não? Tornou o mestre. Quem não sabe renunciar aos próprios desejos, dificilmente receberá o dom divino da alegria imperecível. Cabe-me, então, voltar, reassumir a governança doméstica e retomar a responsabilidade da educação de meus filhos, como o animal que se deixa atrelar ao carro insuportável. No sacrifício reside a verdadeira glória, disse Jesus, imperturbável.
Oh, reclamou a Patrícia desencantada, Tissafernes, o mago de minha confiança, aconselhou-me o recreio, a alegria. Não posso duvidar dele. Tio um oráculo completo. Tem respostas infalíveis, vê os nossos deuses e ouve-os sempre. Fixando o Senhor, espantadiça, objetou. Admitis, porventura, esteja ele errado? O mestre sorriu e respondeu. A voz de nossa consciência não pode concordar invariavelmente com a opinião dos melhores amigos. O dever é mais imperioso que os presságios de qualquer adivinho. E não tendes novidades para mim? Venho de tão longe e não me agradais. Que mensagem recolherei na visita? Rogo ao Pai, disse Jesus, muito sereno, que a ilumine e abençoe. Nesse instante, Joana apresentou as despedidas. E lá fora, conturbada talvez pela imensa claridade do céu casada aos reflexos diamantinos do lago, a nobre romana falou, desapontada. Decididamente, este oráculo não é o mesmo. Vinte em resposta. Insurgue-se você, meu amigo, contra as informações do plano espiritual, relacionando as formas de que nos utilizamos. Espanta-se ao saber que temos domicílio próprio, com todo o equipamento indispensável à vida organizada de quem prossegue evolvendo e aprendendo sempre. Assegura que materializamos excessivamente as imagens e que nossas páginas não passarão talvez de alucinações da mente mediúnica. Não estranho sua atitude. Também eu pensaria o mesmo aí na Terra. Imagine que eu, homem versado na experiência de ganhar e perder, via no mundo o terrível esforço do aluno de primeiras letras, gemendo na articulação do alfabeto, de modo a penetrar, passo a passo, na oficina da ciência, identificava os tremendos conflitos impostos a qualquer profissional digno, interessado em especializar-se, e, no entanto, quando se tratava da morte do corpo, acreditava piamente que a alma do defunto voaria a pleno céu, à procura do trono de Deus. Bastaria o passaporte de alguma religião respeitável e, a meu parecer, o morto entraria nos gozos do paraíso. Sabia que os tribunais humanos ministram a justiça com atenuantes e agravantes, segundo as circunstâncias prevalecentes no doloroso drama dos réus e não ignorava que a escala da educação é muito maior que as 5 linhas da pauta musical. Todavia, nunca me passou pela ideia que o nosso aprimoramento continuaria intensivo nestas paragens. Admitia que os mortos seriam anjos ou demônios absolutos, exceção dos que fossem detidos no purgatório pela polícia divina, na situação dos soldados que se demoram na terra de ninguém, porque, para os crentes em geral, o purgatório, entre este mundo e o outro, é uma espécie de território do Serré, entre alemães e franceses dos últimos séculos. Como reconhece, sua concepção de hoje pertenceu-me igualmente, enquanto aí estive. Nunca pude compreender a experiência corporal na Terra como transitório fenômeno de exteriorização do espírito imperecível. No meu modo de entender, o espírito era a projeção do corpo. Você já viu engano maior? No entanto, era um equívoco que minha vaidade acalentava zelosamente. Não desconhecia que sábios ilustres me haviam precedido na estrada do conhecimento, que a sandália dos heróis e dos santos havia mergulhado na poeira planetária muito antes de meus pés doentes, contudo, jamais aceitei outros pontos de vista que não fossem os meus. O túmulo, porém, impôs-me a arte do reajustamento. Continuo aprendendo com a ingenuidade do grupo escolar. E rendo graças a Deus pela concepção do ensejo imprescindível. Não se julgue nas vizinhanças do paraíso e nem nos queira mal por darmos notícias de cidades e instituições, templos e hospitais, árvores e fontes, além do sepulcro. Quando nossos olhos imóveis recebem o tradicional emplasto de cinzas, verificamos que o céu está mais alto e o horizonte mais longínquo. Você não aplaudiria o nudismo e acredita que os desencarnados, para serem verdadeiros, não deviam usar vestimenta alguma, estima a bênção do santuário doméstico, na doce e amorosa comunhão dos laços afetivos e admite que, para cultivarmos a realidade universal, cabe-nos a obrigação de adotar regime separatista, vagabundeando de esfera em esfera, sem objetivo e sem lar. Agrada-lhe a ordem o grêmio doutrinário a que dedica atenção, mas exige que, em nos comunicando com os vivos, estejamos na condição dos bandos de vespas e passarinhos.
Não acredite que a sepultura o exonere da responsabilidade individual de prosseguir aprendendo com o bem. Deus é amor, entretanto, a harmonia é a base de suas manifestações, e um pai, a fim de ser amoroso, não deixará de ser justo. Você sabe que o peixe, para elevar-se das profundezas abismais a que se adaptou, necessita modificar a bexiga natatória. E que fazer com milhões de mentes humanas, estacionadas em processos inferiores da inteligência, incapazes de respirar além da atmosfera densa do vale, se não lhes forem proporcionadas aqui condições de vida análogas ou profundamente análogas às da crosta terrestre? Não suponha que a morte lhe venha pregar asas nos ombros. Se, pelo metro evolutivo, ainda não possuímos perfeita estatura humana, como aguardar promoção compulsória ao reino angelical? Assinalando-lhe os protestos, lembro-me de pequena fábula que o velho La Fontaine não escreveu. Dizem que uma borboleta brilhante, interessada em preparar a lagarta, diante do futuro, pousou na comunidade em que nascera, com grande escândalo para todo o ninho. Em verdade, disse ela, sou membro da família de vocês, guardo fisiologia semelhante e apesar de ir longe, através dos ares, vendo cidades e rios, seres e plantas que vocês não conhecem, continuo sendo um lepidóptero aperfeiçoado. Em breve, vocês serão tal qual sou e, por minha vez, não me distanciarei excessivamente de nossa furna, a fim de cuidar dos interesses de nossos descendentes. Contudo, não pôde prosseguir. As larvas, de ventre colado ao solo, debandaram sob forte susto. Todas recusaram a mensagem e negaram a mensageira. Isto, no entanto, não impediu o trabalho da natureza. A borboleta, em breve, deitava ovos. Dos ovos, nasciam lagartas. As lagartas dormiram em casulos. E dos casulos surgiam borboletas. 21 Tentando explicar. Entre os que protestam contra o nosso correio informativo, alega você impossibilidade de crer em nossos trabalhos salvacionistas, com utilização de apetrechos que parecem copiar o material terrestre. Aqui, referimos-nos a redes luminosas, acolá, descrevemos sistemas defensivos. Realmente, vocês que ainda permanecem chumbados ao chão do planeta, não devem ser constrangidos a aceitar o que não veem. Um botânico europeu dá notícias ao colega americano da existência de plantas desconhecidas na região equatorial. O interessado, se deseja certificar-se pessoalmente, concorda com os sacrifícios da viagem e observa para si mesmo. Em nosso caso, não regateamos o noticiário e a viagem para a análise requerida é possível, no entanto, quem se dispõe a pagar o preço, constituído de esforço e aperfeiçoamento na renúncia. Quase sempre, vocês chegam aqui, como aconteceu a nós mesmos, brutalmente projetados pela morte, à maneira do foguete que os sábios pretendem atirar à face da lua. Com referência ao assunto, assevera você que a força mental dos espíritos desencarnados dispensaria semelhantes recursos e, por fundamentar a assertiva, declara que os seus doentes psíquicos, obsidiados por entidades perversas, cedem perfeitamente às suas emissões magnéticas, no uso da oração. Não duvido de suas possibilidades regeneradoras e curativas. Habituou-se, porém, você, aos cálculos da multiplicação. Admite, porventura, que a força suscetível de ser colhida na queda de um regato seja idêntica ao potencial da cachoeira. Transfira essa imagem para as energias associadas do mal e faça a conta. Provavelmente, lembrará que nos compete canalizar os recursos do bem com intensidade maior e mais vigorosamente. Creio que acabaremos agindo assim, mas, por enquanto, da minha parte, sou obrigado a confessar que, depois de muitos séculos, somente agora me sinto impulsionado para o bem legítimo. A seu parecer, o milagroso Fiat do Gênesis estaria em nossas mãos, logo após as peripécias do transe final do versículo físico. A potência mental de alta voltagem, no entanto, não é obra improvisada. Refere-se aos serviços de magnetismo curador em sua casa de saúde, como se tudo representasse simples realização da vontade pessoal. O trabalho para você é um jogo mecânico entre seus desígnios e suas energias. Efetivamente, seu concurso é precioso.
Que seria das grandes cidades, habituadas às vantagens do serviço elétrico, se a tomada humilde se negasse à ligação com a urina? Quando administra os benefícios espirituais aos necessitados, você não pode ver a multidão invisível, agrupada em torno de sua prestimosa colaboração, nem os desencarnados em desequilíbrio que lhe aproveitam o concurso fraterno, nem os benfeitores generosos que se utilizam de suas mãos, de seu pensamento e de sua boa vontade. Em razão disso, a prece e o devotamento aos semelhantes constituirão seus pontos de apoio invariáveis, de vez que seus olhos mortais não podem identificar toda a extensão do quadro, sem grave dano para o seu equilíbrio na tabela de lutas centares da reencarnação. Aceite ou não a verdade, você não pode agir sozinho. Ainda que dispense a cooperação das entidades amigas, sempre que sua consciência honesta estiver no socorro ao próximo, permanecerá elas em sua companhia. Quando não seja por você, será pelos necessitados. Além disso, parece-me que você ainda não estudou, pacientemente, o problema alusivo aos lugares de cura. Diz-nos o dicionário que o hospital é um estabelecimento de cuidado aos enfermos. Entretanto, existem centros dessa natureza que são favoráveis e desfavoráveis. Desdobra-se-lhe a contribuição numa casa de amor evangélico, ideada no plano superior e vagarosamente materializada na terra. Trabalhadores encarnados e orientadores desencarnados nela encontram, por isto, ampla esfera de vibrações adequadas, com base segura na simpatia e na confiança. Pessoalmente, porém, estive, nos últimos tempos, em vários hospitais desfavoráveis. Refiro-me a alguns campos de concentração da guerra europeia. Essas instituições agrupavam enfermos de todos os matizes. Milhares de vítimas, flageladas e atormentadas, e centenas de carrascos, de mistura com incalculável número de espíritos desligados do envoltório terreno, em doloroso desequilíbrio. Creia que a nossa colaboração mental, e aqui me reporto a companheiros infinitamente superiores ao modesto servidor que lhe escreve estas linhas, era reduzidíssima, em relação às emanações do ódio que ali imperava monstruosamente. O campo estava repleto de obsidiados, mas a zona era desfavorável. Naturalmente, você interrogará: por quê? Por que motivo não se impõe o superior sobre o inferior? Respondendo, apenas direi que passou pelo mundo alguém, cuja força mental, renovadora e divina, levantava paralíticos e restituía a visão aos cegos. Impunha respeito aos seres das trevas com a sua simples presença e chegou a devolver o tônus vital a corpos cadaverizados. Trouxe à terra a maior mensagem do céu e, um dia, em se vendo cercado pelos semelhantes, obcecados de inveja e ciúme, incompreensão e egoísmo, orgulho e ódio, ingratidão e indisciplina, injustiça e maldade, recolheu as energias sublimes e infinitas para dentro de si próprio, e entregou-se à cruz do sacrifício sem defender-se. Se você me perguntar o motivo, francamente, não saberia responder. Admito que o embaixador excelso, assim procedendo, fixou a lição da necessidade do reino de Deus no coração humano. Cada homem, filho ao Criador e herdeiro da eternidade, há de crescer por aí, aprimorando-se e elevando-se, usando a vontade e a inteligência. Cada criatura deverá a si própria o céu ou o inferno em que se encontra. Recordo-me que o divino crucificado ensinou, certa feita, o reino celeste está dentro de vós. Quem não desejar descobri-lo em si mesmo, alcançará a posição do enfermo que se nega a todos os processos de cura. Para um doente dessa espécie, médicos e remédios não têm razão de ser. Quanto ao nosso material socorrista e às nossas milícias, as nossas turmas de vigilância e organizações que honram a hierarquia e a ordem, o trabalho e a evolução, nos quadros do mérito e da justiça, tudo isso é do nosso regimento doméstico. Até que vocês se reúnam a nós, pelo golpe inevitável da morte, acreditarão em nossos informes se quiserem, mesmo porque, de acordo com a velha filosofia popular, quem dá o que pode, a mais não é obrigado. 22 Alegação justa. O grande orientador espiritual, de palestra com alguns amigos, enunciava expressivas considerações.
Como vocês todos sabem, alegou, Justiceiro, os companheiros encarnados, desde tempos imemoriais, vêm à nossa esfera, à procura de modelos para as atividades na crosta do mundo. A massa preguiçosa, exclusivamente interessada no câmbio das emoções físicas, jamais se moveu nesse sentido, porque recebe sem discutir as medidas que lhe são impostas. Todavia, os homens ativos e inteligentes, sempre que podem, largam envoltórios pesados e reclamam-nos a colaboração. Estudam-nos os serviços, quanto lhes é possível e examinam-nos os institutos evolutivos. Aliás, possuímos instruções especiais para facilitar-lhes semelhante acesso, tanto quanto somos autorizados a subir, mais além, buscando a inspiração de nossos maiores. Revelando infinita benevolência no olhar, fez longa pausa e prosseguiu. Ministros da fé, administradores de bens públicos, cientistas e artistas, condutores do pensamento e da cultura da humanidade encarnada, sequiosos de renovação em benefício dos contemporâneos, toda vez que se mostram à altura dos títulos de que são detentores, apressam-se em granjear-nos o concurso espiritual. Nem sempre sabem o que desejam e somos compelidos a agir com eles à moda dos professores de primeiras letras nos jardins da infância. Suportamos-lhes os impulsos intempestivos, sem dar-lhes tabefes, e determinamos horas adequadas para as lições. Logo que se afastam do corpo, em desligamento provisório pela influência do sono, congregamos os mais aptos ao progresso intelectual, no serviço de preparação desejável. Usualmente descobrem inúmeras dificuldades para compreender-nos, apontando contínuos obstáculos a fim de manobrarem convenientemente com a memória. Muitos recebem colaboração nossa durante 20, 30, 50 anos, e acabam surpreendidos pela morte, sem cumprirem um só item das cumpridas promessas que nos hipotecam. Alguns, contudo, bem intencionados e persistentes, atravessam óbices, ultrapassam fronteiras, quebram cadeias e nos fixam os ensinamentos, convertendo-se em vanguardeiros do tempo em que se fazem visíveis na crosta planetária. Tornam-se, via de regra, combatidos pelos irmãos ociosos, porque os indolentes hostilizam os servidores leais, em todas as épocas. Muitos desses amigos perseverantes acabam martirizados, conforme aconteceu ao próprio Cristo, nosso Senhor. Todavia, chega a ocasião em que as ideias deles se fazem louvadas e aproveitadas, para companheiros dessa qualidade, nossas portas vivem abertas. Estudam conosco, desde o problema do alimento ao da mais alta distribuição de justiça. Carreiam daqui para a Terra todas as migalhas de luz que podem arquivar no campo mental, medianamente evolvido, como ocorre às abelhas operosas que transportam para a colmeia a quantidade de essências, segundo a capacidade que lhes é própria. É assim que, observando-nos os códigos de direito, por lá fizeram leis de acordo com as suas inclinações pessoais, instituições casas que vão progredindo gradativamente na direção da justiça universal. Esses bandeirantes do idealismo superior, em moldes idênticos, erguemos templos religiosos, aprimoraram a ciência, iluminaram a filosofia, instalaram a indústria e aperfeiçoaram o comércio. De quando em quando, as massas recordam a animalidade primitiva, regridem nos impulsos, abrem-se aos gênios satânicos da destruição e atiram-se umas contra as outras, através de embates sanguinolentos, mas, dominadas pelos homens superiores que nos visitam, acabam sempre por ensarilhar as armas, reconstruindo as cidades, recompondo a economia e reajustando raciocínios, atraídas novamente para os nossos círculos de ação. Entre mentes, os vanguardeiros do progresso se reúnem por intermédio de acordos e conferências, para novos juramentos a Deus, exaltando os mais elevados símbolos da dignidade humana e buscando-nos, incessantemente, os serviços. Raros perguntam de onde lhes vêm os valores da intuição e a maioria costuma classificar de fantasia a nossa colaboração. O elucidador fixou significativa expressão fisionômica e aduziu. Colocavam-nos, antigamente, na galeria dos deuses, e éramos conhecidos por musas. A verdade é que, desde os primórdios da vida planetária, trabalham na cópia geral dos nossos modelos. Jamais conseguem imitar-nos convenientemente. Admiram-nos as torres luminosas e constroem edifícios escuros a que chamam arranha-céus.
Observando os caminhos floridos e brilhantes e traçam duro leito de pedras no chão, a fim de cuidarem da fraternidade. Contemplam-nos as utilidades graciosas e leves e improvisam máquinas pesadas, a exudarem combustível mal cheiroso e a lhes ameaçarem a vida corporal a cada momento. Semelhante situação, porém, é justificável. O escultor poderá guardar maravilhosa ideação, mas, para exteriorizá-la, dependerá do material acessível às suas mãos e convenhamos que a condensação de fluidos na crosta da Terra se caracteriza por aflitiva dureza. O orientador parou, movimentou a cabeça expressivamente e concluiu: até aqui, tudo lógico, tudo razoável. Acontece, porém, que nos últimos tempos alguns de nossos companheiros deram notícias de nossas organizações aos homens encarnados. E sabem o que se verificou? Há grande barulho, em torno de nossos correios. Os próprios copistas de nosso esforço respiram imensa revolta. Dizem que não temos personalidade, que os mortos são plagiadores dos vivos, que nossas cidades, leis, instituições e equipamentos, que toda a nossa multimilenária estrutura de ordem e trabalho não passa de reflexo da cultura deles. Se pudessem, moveriam ação judicial contra nós, junto aos gabinetes da engenharia divina. Não julgam tudo isso espantoso e incompreensível? Ninguém respondeu, mas, porque o nobre instrutor sorrisse francamente, a nossa gargalhada geral se espalhou, envolvente e cristalina. 23 Carta despretensiosa. Meu caro, recebi seus apontamentos. Sei que me não aceitará a resposta com o desejável entendimento. Se ainda me guarda na lembrança, não me tolera a sobrevivência. Ler-me as palavras, longe daquele acolhimento afetivo da época em que me afundava num escafandro igual ao seu, sob o denso mar do oxigênio terrestre. Receber-me o esforço de agora com extremo espírito crítico. Buscará saber, antes de mais nada, se empreguei os verbos acertadamente e se pontuei a missiva com a elegância necessária. Provavelmente dirá que meus recursos empobreceram, que minha argumentação não convence. Vamos, contudo, às suas ponderações. Afirma você que os espíritas desencarnados, pelo noticiário que fornecem ao mundo, se movimentam num plano absolutamente irreal. A seu ver, moramos em casas ilusórias, cuidamos de instituições que não existem, colhemos flores e frutos de mentira e pairamos, como sombras, num campo de fantasia. E acrescenta que, para ajuizar de nossa situação, toma por base o mundo em que pisa. Na apreciarão que lhe orienta os conceitos, a esfera em que você ainda respira é a mais sólida de toda a estruturação universal. Coisa alguma sofre modificação ao redor de seus passos, segundo a posição especialíssima em que se coloca. Se me demorasse por aí, talvez experimentasse amnésia idêntica. Basta dizer-lhe que enquanto carreguei o fardo benéfico da carne era eu perfeito desmemoriado em relação aos meus próprios defeitos. E, quanto às minhas necessidades essenciais, nunca atentei para o tempo que corria, célere, em torno de mim. Quando os amigos me atiraram terra e cal ao corpo inerme, foi que meditei na transitoriedade das situações e das coisas. Reportei-me então à infância distanciada e revi nossa aldeia do norte, perseguida pela areia invasora. Casario e arvoredo converteram-se, pouco a pouco, num montão de ruínas. Companheiros de jogas infantis desapareceram. Alguns haviam partido à procura de cidades fascinantes, outros jaziam submersos na neblina da sepultura. Reajustou-se-me a memória, gradativamente, e tornei, pelos olhos da imaginação, a casa que me viu nascer. A morte brandira, ali, sua foice enorme, a torto e a direito. A doença lavrara por lá, copiando o fogo em pastagem alcantilada. Transformações não tinham conta. O padeiro falecera de uma noite para o dia, vencido por um insulto cerebral. A lavadeira que residia em frente de nós, mulher robusta e desassombrada, repentinamente passou a usar muletas, em razão da perna quebrada. Nossos vizinhos, de tempos a tempos, trajavam rigoroso luto, homenageando parentes mortos, e até o padre mais velho, que despende as semanas, transmitindo-nos o catecismo, certa manhã se deixou transportar para o cemitério, quando menos esperávamos.
Tudo se modificava, de hora a hora, até que nos separamos a fim de rever-nos, mais tarde, na capital da República. Você fazia o possível por ocultar os males do estômago e eu dissimulava habilmente as perturbações do sistema endócrino. Seu rosto não era o mesmo. Rugas surpreendentes marcavam-no todo. Seus cabelos, que conhece finos, sedosos e abundantes, estavam ralos e encanecidos. Seus olhos fitavam-me com firmeza, todavia, injetados de sangue. As mãos bem cuidadas não mostravam a despreocupação do princípio, entretanto, revelavam-se pesadas e grossas, exibindo veias salientes. Certo, você notou profunda mudança em mim, mas a gentileza lhe asfixiou as observações pessimistas que procurei calar igualmente por minha vez. E as moças que cortejáramos noutra época, enlevados na paisagem do berço. Algumas delas, no rio, embalde tentavam recursos contra a jornada implacável da natureza. Eram quase irreconhecíveis. Odontólogos exímios não lhes restauravam a boca que namoramos, embevecidos, nos primeiros arroubos da juventude. Surgiam na avenida, assim como nós ambos, procurando farmácias para o reumatismo iniciante. A morte, meu caro, teve o condão de acordar-me as reminiscências. E considerando a amizade que sempre nos ligou, no cenário humano, rememoro, saudoso, sua própria felicidade longínqua. Não ignoro que você perdeu os pais, a esposa inesquecível e o filho mais novo que lhe era particularmente querido pelas afinidades sentimentais. Em 10 anos, você mudou de residência 15 vezes, procurando alívio para o coração angustiado, irremediavelmente enfermo. Seus olhos permanecem fixos no pretérito e, identificado com a sua dor de peregrino, cheio de ouro e vazio de paz, lembro-me, saudosamente, até mesmo de seu belo papagaio que nos divertia, faz quase 30 anos, gritando os nomes de políticos influentes da hora. Desejaria confortá-lo, revivê-lo, mas... Você, apesar de batido pelas desilusões e renovações incessantes, está convencido de que vive no plano mais sólido e inamovível do universo e acredita que eu seja um vagabundo invisível a contar anedotas destinadas à ingenuidade humana. Você, homem de carne e osso, declara-se imutável e assevera que não passo de sombra a voltar do país da morte. Como poderá um fantasma consolar um homem seguro de ai, a ponto de julgar-se intangível? Decididamente, você tem toda a razão. 24 na esfera dos bichos. Dizem que os macacos contemplavam grande cidade, nela depositando os sonhos para o futuro. Viviam cansados, clamavam alguns, e queriam repouso. As fêmeas da espécie declaravam-se exaustas. Desde milênios, criavam os filhinhos, amamentavam-nos, sofriam horrores, cobriam-se de humilhações e pleiteavam repouso. Quem lhes ouvisse as queixas, acompanharia o coro de lágrimas. Os símios mais velhos choravam de meter pena. Afirmavam, sem rebuços, que os conflitos na floresta eram francamente angustiosos e terríveis. Sem dúvida, a turma despreocupada dos bichos dormia quase o dia inteiro, saboreava os produtos da terra e, quando não via presa fácil, desfrutava a lavoura dos homens com toda a sem cerimônia. Se o tédio ameaçava, corriam todos para o arvoredo forte e improvisavam verdadeiro parque de diversões, na ramaria bordada de flores. Comiam o que não plantavam, valiãs dos imensos recursos do solo, mas, assim que terminavam as brincadeiras, vinha o rosário de lamentações. Não suportamos esta vida, reclamavam os antigos. Renovemos tudo, desafiavam os novos. Acabavam as reclamações, observando detidamente a cidade enorme que lhes centralizava as esperanças. Tornando a gruta selvagem, impunham-se comentários alusivos à modificação. A transferência para a casa do bípede humano era a única medida razoável. Os seres racionais tinham a noite magnificamente iluminada por lâmpadas coloridas, trajavam roupas brilhantes. Dispunham de residências acolhedoras. Bebiam água gelada, na canícula, e chocolate reconfortante, no inverno. Possuíam palácios de governo, colégios, clubes, imprensa, parques e maquinaria. Gozavam as delícias da inteligência. Respiravam, pois, num céu legítimo.
Urgia, assim, a mudança imediata. Diante da exigência geral, reuniram-se os chimpanzés mais prudentes e mandaram um macaco velho para fazer os apontamentos locais. O símio inteligente aproximou-se dos homens e deixou-se prender manhosamente num circo. Partilhou a experiência dos filhos da razão, durante 5 anos consecutivos. Devorou centenas de bananas, andou por vilas e aldeolas enfeitado de guizos, fez pilhérias notáveis e, certo dia, regressou. Grande congresso dos companheiros, a fim de ouvi-lo. As fêmeas da tribo, sustentando os filhinhos, e os monos encanecidos enfileiravam-se à frente de todos. O emissário apresentou o seu relatório em guinchos solenes. Quase impossível traduzir-lhe a exposição em linguagem humana, todavia, o mensageiro explicou-se, mais ou menos assim, depois das saudações fraternais. Vocês pensam que estou voltando de um paraíso e todas aguardam o instante de penetração no reino humano, como se fossem alcançar plena isenção de serviço e responsabilidade. No entanto, laboram em grave erro. Demorei-me 5 anos entre as criaturas que nos são superiores na organização, na conduta e na forma. Realmente, as leis a que se submetem, no continuismo da espécie e na própria manutenção, não diferem dos princípios que somos constrangidos a obedecer. Criam os filhos com dificuldades análogas às nossas e lutam igualmente com as tempestades e doenças. Quem lhes vê, contudo, o domicílio luxuoso julga-os falsamente, supondo encontrar entre eles o repouso e a alegria sem fim. Os homens, sem dúvida, são superiores a nós e agem num plano muito mais alto. Entretanto, ai deles se pararem de trabalhar. A natureza que nos cerca lhes invadirá as cidades, destruindo-lhes o encanto e as benfeitorias. Possuem castelos e universidades, carruagens e granjas. No entanto, para alimentarem os valores educativos que os distanciam de nós, são obrigados a respeitar horríveis disciplinas. Não fazem o que desejam, qual nos ocorre na Furna. São submetidos a códigos e decretos, com os quais devem consagrar os próprios brios. A guerra entre eles, a bem dizeis, é um estado natural. Os piores entregam-se a monstros perigosos, conhecidos pelos nomes de egoísmo e vaidade, ambição e discórdia, e começam a praticar violências calculadas, para dominarem as situações. Em razão disso, os melhores são compelidos a viver armados até as unhas, de modo a se defenderem, preservando as instituições de que se ufanam. A residência deles, indiscutivelmente, é maravilhosa, mas são tantos os problemas inquietantes a torturá-los de perto que, de quando em quando, eles mesmos improvisam chuvas de bombas com que inutilizam as próprias obras, a fim de recapitularem as lições que andam aprendendo com os poderes mais altos da vida. Para manterem o brilho da esfera em que habitam, padecem aflições dia e noite. De fato, são detentores de prodigiosa inteligência e parece-me que subirão muito mais na montanha do progresso que não podemos, por enquanto, compreender. Em compensação, trabalham tanto, sofrem tão largamente e são obrigados a tamanhas disciplinas que eu, meus irmãos, voltei resignado à minha sorte. Quero a minha gruta barrenta, prefiro nossos costumes e necessidades. O céu dos homens não serve para mim. Não suporto. Sou um macaco. Os membros do conclave, porém, cobriram-no de zombaria e pedradas. Ninguém acreditou no mensageiro. Para a bicharia, a cidade dos homens era um ninho celestial, sem deveres e sem lutas, sem dificuldades e sem percalços e, por isso mesmo, a macacada continuou exigindo acesso à esfera humana, com o único objetivo de gozar e repousar. Escutei a lenda curiosa, estudando-lhe o símbolo. Não pintará esta história a mesma situação corrente entre os vivos e os mortos da atualidade? 25 espíritos doentes. Aonde chegaremos, seu Daniel? Exclamava Porfírio, excelente companheiro de lides espirituais. Tenho visto muita teoria na doutrina, muita briga por isso e por aquilo, mas essa ideia de espíritos doentes não vai. Como engolir a novidade? Pertencem às moléstias ao corpo, articulam-se na fauna microscópica e devem acabar naturalmente com a extinção dos ossos. Espírito é espírito. Não temos aqui afirmação perfeitamente ortodoxa. Se as enfermidades são transferíveis, então
Mas, Porfírio, venha cá. Acentuava o interlocutor, complacente, raciocinemos sobre o assunto. Quem nos despertou para essas realidades não nos disse que a coisa é assim, sem mais nem menos. Nem todas as doenças nos acompanharão e grande número delas, indubitavelmente, não passará do sepulcro. É inegável, porém, o desequilíbrio da mente e, em semelhante desarmonia, as enfermidades da alma se fazem claramente compreensíveis. Você não pode admitir que um homem, encarcerado na suposição de absoluto domínio, que viva de cometer violências com o próximo, provocando emissões magnéticas destrutivas ou perturbadoras, venha a achar-se em rigorosa sanidade espiritual, depois da morte, só porque deliberou aceitar o poder da oração, em extremis. A prece constituir-lhe a remédio salutar, a empregar-se no início da cura. No entanto, não pode remover, de momento para outro, os espinheiros que tal homem criou para si próprio. Não acredita que o imprevidente e o perverso, desligados do corpo denso, conservarão, por muito tempo, o fruto amargoso da própria sementeira. O interpelado não se deu por vencido. Não, obtemperou, contrafeito, não posso concordar. Corpo e alma, a meu ver, são essencialmente distintos. A matéria é pó e tudo o que se relaciona com o pó se destina ao chão do planeta. É impossível crer em espíritos doentes no outro mundo. A morte é força niveladora. No túmulo, deixaremos todos os motivos de perturbações materiais. Demoramo-nos por aqui, simplesmente em provas expiatórias e a sepultura nos abrirá caminho para os mundos felizes. De outro modo, diante das reticências significativas, o amigo renovou as considerações. Não lhe apraz, contudo, interpretar nossas lutas, na superfície da terra, como ensinamentos edificantes. Não se sente, acaso, numa escola de grandes proporções, onde o aprendiz responde por si, perante orientadores e benfeitores. Assim que a morte seja um levantar de bandeira, assim como nas corridas de cavalos, constrangendo cada espírito a buscar, apressadamente, a melhor parte. Porfírio, rebelde, acrescentou. Se você interpõe a argumentação para justificar a teoria de entidades enfermas, engana-se. Espíritos não podem adoecer. Não podemos fomentar a ilusão de hospitais na outra vida. Antes que a palestra se tornasse mais acalorada, Amélia, a esposa do teimoso doutrinador, veio chamar para a reunião no ambiente doméstico. A mesa estava posta, médiuns e demais companheiros em meditação. Decorridos alguns minutos, iniciaram-se os trabalhos sob a direção de Porfírio. Orações sentidas e comentários reconfortantes. O material de espiritualidade superior era ali autêntico, preciso. Tudo condimentado em cristalina sinceridade familiar. Ao término da sessão, eis que ao incorpora um espírito perturbado, sofredor. Grita, e chora. Declara-se em trevas e assevera ouvir com imensa dificuldade. Acusa dores terríveis na mão direita. Relaciona lembranças fragmentárias. Tem a memória tardia de um hemiplégico. Foi juiz em comarca remota. Confessa haver prostituído o tribunal. Diz haver despertado fora do corpo físico, torturado por antigas vítimas. Está angustiado. Quer viver, entre os homens outra vez, a fim de reparar as falhas cometidas. O diretor da reunião doutrina, amoroso, mas laboriosamente. Depois de longo entendimento, em que o devotado orientador encarnado despende todos os recursos socorristas ao seu alcance, o infortunado revela a melhora e abandona o recinto, prometendo aproveitar-se dos conselhos recebidos. Encerram-se os serviços da noite, entre ações de graças. O condutor da sessão enxuga a fronte suarenta. Quando a sala se esvaziou, após o adeus reconfortante dos amigos que afastaram jubilosos pelo agradável dever cumprido, Daniel se aproximou do companheiro e falou bem-humorado. Então, Porfírio, acredita que estivemos socorrendo um espírito desencarnado robusto e sadio. O infeliz acusa desequilíbrio mental evidente, revela distúrbios e dores perfeitamente localizados. Um médico hábil, entre nós poderia lavrar completo diagnóstico. Porfírio silenciou, pensativo.
Para mim, prosseguiu Daniel, o comunicante está seriamente enfermo e você funcionou na condição de clínico providencial. Imagine que ele mostrou os sintomas de um reumático, a fadiga que procede de perturbações circulatórias, a memória falha de um paralítico, as visões de um louco, sem nos reportarmos aos intrincados problemas psicológicos de que é portador, que dariam para tentar a curiosidade de muitos Freuds. Não acha que tenho razão? Foi então que Porfírio, desapontado, balanceou a cabeça e retrucou vencido: sou doutrinador de espíritos sofredores há mais de 20 anos, mas, francamente, ainda não havia pensado nisto. 26 A proteção de Santo Antônio. Conta-nos venerando amigo que Antônio de Pádua, no luminoso domicílio do plano superior, onde trabalha na extensão da glória divina, continuamente recebia preces de pequena família dos montes italianos. Todos os dias era instado a prestar socorros e enlevava-se com as incessantes manifestações de tamanha fé. O admirável taumaturgo, por vezes, nas poucas horas de lazer, recreava-se anotando o registro dos petitórios, procedentes daquele reduzido núcleo familiar. Sorria, encantado, relacionando-lhes as solicitações. O grupinho devoto suplicava-lhe a concessão das melhores coisas. Lembrava-lhe o nome, a propósito de tudo. Nas enxaquecas dos donos da casa. Nos sonhos das filhas casadoiras. Nos desatinos do rapaz. Nos sapatos das crianças. O santo achava curiosa a repetição das rogativas. Variavam de trimestre a trimestre, repetindo-se, porém, cronologicamente. Assim é que determinava aos colaboradores o fornecimento de recursos sempre iguais, de conformidade com as estações. Dinheiro e utilidades, socorro e medicação, alegria e reconforto. Reproduziam-se os votos, na atividade rotineira, quando Santo Antônio, reparando, mais detidamente, as notas de que dispunha, verificou, surpreso, que aquele punhado de crentes confiantes não apresentara, ainda, nenhum só pedido de trabalho. O protetor generoso meditou, apreensivo, e como a devoção continuasse, fresca e ingênua por parte dos beneficiários, deliberou visitá-los pessoalmente. Expediu aviso prévio e desceu, no dia marcado, para verificações diretas. Desejava inteirar-se de quanto ocorria. De posse da notificação, Celestino, inteligente cooperador espiritual dele, veio esperá-lo, não longe da residência humilde dos camponeses. O iluminado solicitou notícias e o companheiro de boas obras respondeu, respeitoso: em breve, sabereis tudo. Com efeito, daí a momentos penetravam em pequeno recinto rural, uma casa antiga, um jardim abandonado, um quintal escarpado entregue ao mato inútil e um telheiro a ruir, fingindo estábulo, onde uma vaca remoia a última refeição. Entraram. Na sala, em trajes domingueiros de regresso da missa, um casal de velhos ouvia a conversação dos filhos, um jovem robusto, duas moças casadoiras e duas crianças. Santo Antônio abençoou o quadro doméstico, observando que a sua efígie era guardada carinhosamente por todos. As impressões verbais eram intercaladas de louvores ao seu nome. De instante a instante, assinalava-se o estribilho. Graças a Santo Antônio. Voltando-se para o cooperador atento, o prestigioso amigo celeste pediu esclarecimentos quanto aos serviços do grupo. Foi informado, então, de que nenhum dos membros daquela comunidade possuía trabalho certo, convenientemente remunerado. Celestino, aliás, terminou sem circunlóquios. O pessoal gira em torno de uma vaca, que torna o participante de vossas bênçãos. Como? Indagou o santo, admirado. O pai, que se diz doente, angaria capim, de modo a alimentá-la. As jovens ordenham-na 2 vezes por dia. O rapaz conduz o leite à vila para vender. Bolinha, a vaca protetora, sai do quintal somente 5 dias por ano, quando passeia junto a rebanho próximo, é obrigada a fornecer 6 a 8 litros de leite, em média diária, e um bezerro anualmente. A dona da casa envolve-a em atmosfera de doce agasalho e os meninos escovando-a cuidadosamente. Apesar disso, porém, vive abatida, entre as cercas do escarpado curral.
Sabendo nós quanto amor consagrais a esta granja, repartimos com a humilde vaquinha as dádivas incessantes que vossa generosidade nos envia. Desse modo, garantimos-lhe a saúde e o bem-estar, porquanto, se a produção dela cair, que sucederá aos vossos despreocupados devotos? Bolinha é tudo o que lhes garante o pão e a vestimenta de hoje e de amanhã. Antônio dirigiu-se ao estábulo, pensativo. Acariciou o animal heróico e voltou ao interior. Na palestra íntima, animada, ouvia-se, de momento a momento, louvado seja Santo Antônio. Viva Santo Antônio! Santo Antônio rogará por nós. De permeio, sobravam queixas do mundo. O advogado celestial, algo triste, convidou o companheiro a retirar-se e acrescentou: auxiliemos positivamente esta família tão infeliz. Antônio acercou-se da vaca, levantou-a, e sem que Bolinha percebesse guiou-a para alto, de onde se contemplava enorme precipício. Do cimo, o santo ajudou-a a projetar-se rampa abaixo. Em breves segundos a vaca não mais pertencia ao rol dos animais vivos na terra. Ante o colaborador assombrado, explicou-se o taumaturgo. Muitas vezes, para bem amparar, é imprescindível retirar as escoras. E voltou para o céu. Do dia seguinte em diante, as orações estavam modificadas. Os camponeses fizeram solicitação geral de serviço e, com o trabalho digno e construtivo de cada um, a prosperidade legítima lhes renovou o lar, carreando-lhes paz, confiança e júbilo sem fim. Quantos benfeitores espirituais são diariamente compelidos a imitar, no mundo dos homens encarnados, a proteção de Santo Antônio. 27 Tudo relativo. Quando o espírito comunicante, cheio de boa vontade, se referiu ao domicílio na vida extrafísica, Rafael, um irmão que se caracterizava pelos primores da inteligência, objetou, mordaz. Casas no além? Que contrassenso! O mensageiro, não obstante desapontado, registrou impressões da vida social no outro mundo. Então, o mesmo cavalheiro ironizou sem pestanejar. Ora esta, sociólogos além túmulo, era o que nos faltava. O emissário não desanimou, aludiu aos jardins que lhe cercavam a residência. Que é isso? Indagou o investigador que apreciava o sarcasmo sem fim, serão os jardins suspensos de Semiramis. Qual? Tudo mera ilusão. Depois de nossas roseiras espinhosas e de nossos adubos desagradáveis, não há canteiros de fluidos. A entidade perseverante reportou-se aos institutos de ensino que frequentava. No entanto, o mau obreiro deu-se pressa em considerar. Se os mortos estiverem sujeitos à luta estudantil, estamos francamente perdidos. O comunicaste não desistiu. Passou a dizer da expectativa sublime que alimentava, aguardando a esposa querida, além do sepulcro. O companheiro irreverente, entretanto, fez-se ouvir na mesma inflexão de zombaria. Deliciosa mentira! Onde já se viu casamento na esfera das almas? O portador da mensagem não desfaleceu. Comentou os problemas do corpo sutil que lhe servia, agora, a consciência. Enumerou as facilidades e os obstáculos que o defrontavam, mas o fraternal inquisidor observou, séptico. Espírito não tem corpo, simples fantasia. Presenciamos fenômenos de puras impressões alucinatórias. O prestimoso estafeta das boas novas, que vinha do reino espiritual, despediu-se finalmente. Ante os colegas curiosos e inquietos o renitente analista esclarecia enfaticamente, mais objetividade. Nada de ilusões. Sou um homem que sabe julgar. Após o incidente, afastou-se do grupo de trabalhadores do bem. Afirmava-se demasiadamente realista para aceitar, sem maior exame, as descrições dos desencarnados. Situava a concepção doutrinária num campo de absoluta transcendência. Devotados amigos, basta vezes, rogaram-lhe a volta aos estudos. Parentes interpunham recursos afetivos, a fim de que retomasse o salutar esforço da crença religiosa. Todavia, foi Rafael impermeável a todas essas ponderações. Ouvia os apelos, esboçava gesto brejeiro e arremedava, um texto evangélico. Underscore deem à matéria o que é da matéria e ao espírito o que do espírito.
Fora disso, não compreendo a atitude de vocês. E rematava orgulhoso de si. Não se esqueçam que sou um homem que sabe julgar. Veio, porém, o minuto em que foi arrebatado da vida carnal. Desalentado, aflito, estabelecia a própria identidade. Afinal, monologava para dentro, a mudança não fora tão grande. Mentalmente sentia-se o mesmo homem. E, no íntimo, não conseguia eliminar o desejo louco de regressar aos negócios, atividades e afetos que o imantavam ao campo humano. Meditava na justiça divina e buscava tranquilizar-se. Não se lembrava de haver praticado o mal com o propósito deliberado de ferir alguém, não cometera crime algum. No fundo d'alma, contudo, mantinha certa inquietude. Concluíra que prejudicara a si mesmo. Não dera a observação da verdade, tanto quanto devia. Não seria razoável o retorno à zona terrestre, para intensificar indagações? Quem sabe, talvez pudesse prover-se de melhores recursos, em benefício à paz interna. A aproximação de iluminado mensageiro espiritual sustou-lhe a marcha dos pensamentos. Contemplou-o, esperançoso, e pediu, com respeito: benfeitor divino, acudi-me. Dizei-me onde está a minha propriedade terrestre. O interpelado respondeu com benevolência: propriedade sua? Que enorme equívoco! E meu corpo físico? Interrogou Rafael, choroso. Seu veículo de carne, agora, meu amigo, é simples fantasia. Meus bens? O emissário sorriu e ajuntou: se seu tesouro não está guardado no espírito imperecível, suas vantagens do outro tempo não passavam de ilusão. Minhas apólices, meus títulos, registravam-me o nome. Para a impressão de alguns anos, esclareceu o preposto da realidade divina. Meus filhos eram de Deus, primeiramente, antes de serem encaminhados à paternidade provisória. Minha mulher, onde está ela? Sempre me obedeceu cegamente. Dar-se-á o caso de haver-me abandonado também? Sua companheira associava-se com renúncia e bondade ao seu destino, mas nunca foi uma escrava de seus caprichos. Conserva um título de filiação celeste, tanto quanto você mesmo. Meu gabinete na cidade, meu sítio no campo, meus documentos, meus interesses. Sim, tudo para você, presentemente, é serviço feito, resíduo do passado, que persiste indeternamente enfermiça, antes de verificar o proveito das lições que viveu no mundo. Oh, que horror! Gritou Rafael, apavorado. Como entender tudo isto? Quem estará sob o domínio de simples impressões? Os que partem da terra ou os que por lá se demoram? Os que morrem, ou os que vivem? O benfeitor sorriu, de novo, e concluiu: consulte a própria consciência. Como sempre, você é um homem que sabe julgar.